amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você, a cada edição, tenta debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Vocês estão acostumados, a gente está sempre recebendo aqui um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação e para debater com a gente sempre da forma mais propositiva possível os assuntos aqui pertinentes. E hoje nós vamos conversar com o Gentil da Silva Nunes, ele que já foi vice-prefeito de Guarujá, ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores, é um político que tem uma visão privilegiada aí dos últimos acontecimentos históricos da cidade, está aqui comigo já ajeitando o microfone aqui, se ajeitando aqui, acertando as coisas, e já a gente volta para o início da entrevista. Fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com Gentil da Silva Nunes, ele que é presidente do PSOL de Guarujá. Olá, bem Gentil, obrigado pela presença. Obrigado você, uma boa noite para todos os telespectadores e eu estou à tua disposição para a gente trocar ideias sobre os problemas da cidade, o momento político que nós estamos vivendo e quero te agradecer, estou à disposição. Pessoal que ganhou aí muitos adeptos aí na última eleição e na penúltima eleição também por conta da exposição midiática até dos seus candidatos, né? A anterior foi o Partido Socialismo, a anterior foi a Luciana Genro. Luciana Genro, a última, né? A última candidata a presidente. O cabelo esvoaçante. Isso, jovem, né? Jovem. Mas muito inteligente, muito corajosa. Foi a surpresa dessas eleições que se passaram para a presidência da República. E a eleição presidencial anterior já tinha havido um candidato que foi a Luiz Helena, que também ganhou. Que foi a fundadora do PSOL. O que eu queria puxar com esse assunto é que o PSOL, que significa Partido Socialismo e Liberdade, sempre defende aí no plano nacional e também no plano estadual, logicamente no plano municipal também, bandeiras que para muitos parece coisa do passado, mas que são coisas para o futuro, que é o socialismo, a bandeira do socialismo que não morre nunca. Você é um socialista convicto. Convicto, porque se você perceber, as coisas que acontecem no Brasil
são crises essa crise chama-se crise cíclica do capitalismo. A cada 10, 20 anos há uma crise provocada pelo sistema capitalista, que promove o desemprego, que promove o sofrimento dos trabalhadores, que promove a corrupção exacerbada, como a gente vê hoje no Brasil, em todos os níveis, nos estados e nos municípios. Então, no socialismo, essas crises cíclicas, elas não ocorrem na medida que você trabalha com um planejamento voltado para o plano social. Por isso, daí o ideário do socialismo, que é o governo deve estar a serviço da sociedade, e não do lucro, do capital, da usura e do egoísmo, como é fundamentado o capitalismo, né? O capitalismo que, quando a gente ouve falar que crises do mercado, por exemplo, às vezes são crises de um dinheiro que nem existe, né? Claro, justamente por causa dessa exploração, desse ciclo de exploração. E é crise provocada pelo capital, pelos grandes acumuladores de capital, os bancos, as grandes multinacionais, as empresas multinacionais, que, acima de tudo, elas não querem saber se existe favela no Guarujá, que se existe o Hospital Santo Amaro, está faltando leitos para o Santo Amaro. Se uma cirurgia no Santo Amaro leva 3, 4 anos para ser feita, o capitalismo ele quer pôr o dinheiro dele e quer ver esse dinheiro se multiplicar 3, 4 vezes mais. Da melhor forma que já no socialismo, a nossa proposta, a proposta do socialismo, isso é bem grosseiramente explicado, porque teríamos que ter um debate mais aprofundado para me explicar os fundamentos econômicos do socialismo. Correto. Mas, em tese, é isso, que no socialismo, e por isso que a gente luta pela administração direta. Claro. Por que a administração direta? Nós somos contra a privatização, porque a privatização inclui a geração de empresas que elas têm que ter o lucro. Ela tem um investimento de 10, se esse copo custa R$10, né, aquela empresa ela vai ter que vender para a sociedade por R$10,40 a R$10,50, que está incluído o seu lucro. E já o poder público, a administração direta, ela tem que oferecer os serviços ao preço do custo que foi previsto no orçamento. Então, daí, nós contemplarmos a administração direta, tanto da saúde, tanto do transporte. Nós lutamos por uma empresa municipal de transporte coletivo. Na saúde, nós lutamos pela privatização do Santo Amaro, para que os seus trabalhadores... A privatização não, a intervenção. Não, a intervenção e a municipalização do Santo Amaro. Gente, desculpa te interromper, mas eu estava dando essa panorâmica assim, mundial, nacional, que para muita gente, até por conta da desinformação. E por conta também ainda dos reflexos de um regime militar que ceifou aí ceifou o conhecimento, e ceifou a leitura, e ceifou o conteúdo histórico das coisas, e principalmente as liberdades, a liberdade de expressão. O socialismo, para muita gente, para muito jovem que pode estar nos assistindo, é uma coisa desconhecida, ou até perigosa. Mas é comunista, vai comer criancinha, vai tomar meu terreno, esse tipo de coisa. Mas essa, logicamente, é uma discussão mais profunda. Agora, o município, eu ia te pedir para você falar para o município de Guarujá, do que a gente está falando, mas você já, com muita propriedade, já antecipou, já está falando. Então, no município, o município está vivendo uma crise financeira e política. Política de erros cometidos pela atual administradora, que eu tenho um profundo respeito, porém ela equivocou-se. Em primeiro lugar, na escolha da sua assessoria, dos seus auxiliares diretos, que tem o dever, a obrigação de orientá-la para o lado bom, para o lado do bem, para o lado da sociedade, para auscultar, ouvir as pessoas que deram a ela um mandato de 8 anos. Exato. E ela permitiu com que escolheu um vice-prefeito, que durante os anos todos conheço, sem uma crítica, não é uma crítica pessoal, mas é uma visão de quem acompanha a política há muitos anos, e que sabe que o vice-prefeito atual, ele sempre foi um homem de bastidores, sempre foi um empresário
que atuou nos bastidores para construir obras, fazer obras que que a população pagava, pagou para ser feita, né? E muitas das vezes muito cara, como está sendo feito. Então, o vice-prefeito que sempre aspirou a ser prefeito da cidade e que, no meu ponto de vista pessoal e político, ele conspirou sempre para que enfraquecer nos bastidores a atuação da prefeita. E foi uma sombra ali, né? Isso foi um erro político, eu acho, e mais algumas pessoas, que me parece que ela demitiu alguns nomes aí, né? Que alguns eu até tenho um apreço, porque que nem eu tenho o ex-vereador Cândido, que é uma pessoa que é do PMDB, mas ele me parece, eu acompanho a política, tem tido uma conduta correta, sem se envolver em casos de corrupção, e é uma pessoa de diálogo. Agora, a grande parte desse staff da prefeita Antonieta são desconhecidos da cidade, são desconhecidos meu, e é conhecido seu porque você vive mais lá no centro nervoso da política, conhece. Mas a cidade não conhece. Então, o que é necessário agora? Ela tem que se recompor, tem 1 ano e pouco, e meio de mandato. A sociedade quer acreditar. Nós aqui fora, a cidade quer acreditar que ela poderá ainda fazer 6 meses de governo, para a adesão da sociedade, que é o pacto que é proposto, está pedindo, vamos acalmar os ânimos, vamos sentar todo mundo junto, é preciso credibilidade. A questão dos impostos aí do Refis, o Refis é uma questão, você acha, sinceramente, que uma pessoa vai deixar de comprar, às vezes, o remédio para sua casa, ou uma geladeira para sua casa, ou comida, que é essencial para o sustento dos seus filhos, às vezes, para pagar um imposto que ele sabe que não vai ser aplicado, esse dinheiro não vai ser aplicado corretamente, eu tenho minhas dúvidas. Ele vai pesar, caramba, eu tenho que comprar isso aqui para minha casa, ou tenho que tratar a minha mãe e meus filhos, né, com saúde. Esse dinheiro aqui eu vou aplicar nisso aqui, que é a minha sobrevivência. Por quê? Eu vejo os escândalos aí com o dinheiro público, o superfaturamento, corrupção. Você acha que o Refis não é tanto assim essa salvação não tributária? Será? Já não foi no passado, teve um anterior a esse, não trouxe os resultados esperados. Por quê? Há uma crise econômica nacional, mundial, inclusive. Os países estão tentando se rever suas economias no sentido de dar continuidade e dar um tempo para alavancar o desenvolvimento. Gentil, você que tem uma larga experiência aí, já ocupou uma cadeira na Câmara, já foi vice-prefeito e, logicamente, já participou desses meandros do poder. Como é que você viu essa guinada, vamos dizer assim, que tanto a Câmara deu com relação à aprovação de uma comissão processante, que, por questões lá burocráticas, jurídicas, acabou por não ter um fim muito bem sucedido. E também esta outra guinada que se deu agora mais recentemente da própria prefeita indo à Câmara pedir apoio aos vereadores. Então, uma coisa de cada vez. Eu te perguntei 2 coisas. 2 coisas. Primeiro, a questão da comissão processante. A Câmara cumpriu na íntegra o seu papel de fiscalizadora, né? Eu acho até de forma inédita que foi pela primeira vez que eu assisti uma prefeita, o executivo, sentar no banco dos réus por 4 horas, responder perguntas que eu achei que foi muito importante, mas foi didático. A população começa Você assistia ao vivo todo o processo. Ficou em casa eu assisto. Toda a sessão eu assisto, inclusive. Está garantida a audiência da TV. Da minha parte está. Então, elas deixaram seus assessores, a sua equipe, o seu staff, os seus amigos, deixaram o processo se desenvolver irreversivelmente até culminar de ela sentar para responder um inquérito por 4 horas. Eu achei isso um desgaste muito grande para o Executivo, que, para se recompor, está aí agora precisa da sociedade. Olha, precisa da sociedade, mas como é que vai ficar? Qual é a pergunta que vem na cabeça do leitor, né? Caramba, poxa, ela ficou lá, tem esse problema da merenda que não está resolvido,
foi Barroso, ela não resolveu o problema, ela precisa resolver o problema da merenda. A denúncia continua no ar. Continua, precisa dar respostas à sociedade. Houve superfaturamento? Não houve, ela tem que responder isso para tranquilizar a população e para dizer às pessoas que ela busca hoje para fazer um pacto, fazer um acordo de governabilidade, baixar a bola, então. de governabilidade, que isso não existe, porque ela vai governar. Eu não defendo o impeachment dela, até porque ela foi eleita democraticamente, eu fui candidato a prefeito na ocasião, não tive condições financeiras de chegar no eleitorado, tinha dia que nós não tínhamos recurso nem para ir lá no Perequê para faltava até o do busão, não? Faltava tudo, faltava até o do ônibus. E ela se apresentou com poderio econômico, olha que ironia, surpreendente, foi 5 milhões, a campanha dela foi por volta de 5 milhões. E esse mesmo poder econômico hoje é o algoz da sua administração. Por quê? Está aí a Terracom, ela tira o apoio, né? Puxou o tapete dela, fazendo com que a prefeita e os seus assessores tivessem que negociar, e está muito difícil essa negociação, me parece, né? Essa negociação, na justiça, está sendo um custo muito caro para a população. Então você veja a que ponto que chegou a cidade, que eu nunca vi disso. Eu fui vereador com o prefeito Jaime Dage. Nossa, foi o mais zeloso com o poder público. Não era privatizado. Então, uma das coisas que precisa rever, quem é candidato a prefeito, precisa chegar aqui no teu programa e falar, escuta, você um dia desses perguntou para um dos candidatos aqui, ele não respondeu. Enrolou, assisti a última entrevista com um dos candidatos a prefeito, e você foi objetivo, falou isso que eu estou falando, olha, e devido às qual o seu projeto para o transporte? Você perguntou. Você dizer que eu vi blá, 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 e não resolver o transporte coletivo, tem que se criar uma empresa municipal de transporte coletivo. Para o prefeito não ficar refém da empresa que ela determina os preços da tarifa, determina o itinerário e determina a corrupção, que é o que está destruindo o país, essa cultura de corrupção que os prefeitos, alguns vereadores inclusive, já vão com o espírito de se dar bem, de trocar o seu voto por dinheiro. Então, o transporte coletivo, assim como o Santo Amaro, vou repetir, o Santo Amaro é muito importante por ser o maior equipamento de saúde da cidade, Valdir. Ele não pode ficar, a população não pode ficar refém de uma administração que não tem controle social. Ou seja, a Câmara não tem acesso à sua contabilidade, à sua administração, e nem a população, e nem o Tribunal de Contas da União. Apesar de receber verbas públicas. Apesar de receber verbas públicas. E o administrador, ou seja, a chefe do executivo, ela não tem as rédeas da administração, ela não pode influenciar, ela dá o dinheiro, mas não pode influenciar na determinação dessas verbas, na destinação dessas verbas. Gente, você me permite, essa questão do Santo Amaro, por exemplo, você defende uma municipalização. Municipalização, imediata. Que seria alguma coisa parecida, ou logicamente guardadas as devidas proporções, com o que já tivemos no passado, que foi a intervenção da prefeitura. Muitas pessoas fazem críticas do uso político por ocasião da intervenção. Eu queria só te deixar essa pergunta no ar, para você responder depois no segundo bloco, para a gente poder fazer um intervalinho comercial. Eu queria que você colocasse seu posicionamento, porque muita gente também faz crítica daquele período por conta de uso político. Mas vou deixar você, vai responder já no segundo bloco. Antes de terminar o primeiro bloco, eu vou falar de um amigo em comum aqui, que tá, o Mário da Dracá, que está com várias novidades lá no seu estoque, agora já chegando aí, já todo mundo já meio que se preparando para o Natal, com essa crise, né? A pessoa já começa a guardar dinheiro antes para comprar os presentinhos. E o Mário recomenda uma passadinha lá antes, lá você que precisa comprar um presentinho aí mais chique, uma camisa social, às vezes um terno, né, para um garoto, tal, para um jovem. E o Mário tem coleções lá sociais para todas as idades, todas as faixas, inclusive para todos os pesos, né? É verdade. O Tuca, que é o meu gordinho favorito, costuma sempre recomendar que o Mário da Dracá tem as melhores opções lá para todas as idades e todos os tamanhos. Então a gente recomenda isso. A gente volta já para o segundo bloco com o Gentil Nunes
para falar sobre essa pergunta que eu deixei no ar sobre o Hospital Santo Amaro. Voltamos já já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando Gentil da Silva Nunes, ele que já foi vereador, já foi vice-prefeito de Guarujá, tem uma bagagem aí política importante, que é um telespectador, vamos dizer assim, dessas últimas décadas. Os próprios cabelos brancos do Gentil já são testemunhas das décadas que ele acompanhou aí a trajetória política de Guarujá. E assim como a juventude, o Brasil e as cidades, e esse desafio a gente tem aqui no programa, de ouvir as pessoas experientes para poder colher do passado, às vezes, uma solução para o futuro. E o Gentil ainda tem uma visão ainda mais privilegiada, que é a visão de um homem socialista, porque para muitos ainda é hoje um fantasma, que é o fantasma do socialismo. O Gentil capitaliza isso, capturou isso com muita propriedade ao longo da sua vida e sabe absorver tanto os defeitos quanto as virtudes dos diferentes sistemas de governo e se declara sempre se declarou e pelo jeito vai continuar se declarando até o fim dos dias, um socialista convicto. No primeiro bloco falamos sobre vários aspectos aí, inclusive a visão do PSOL, que é o partido que o Gentil preside aqui no Guarujá, acerca de alguns assuntos cotidianos. E deixei no ar aquela pergunta. O Hospital Santo Amaro, por exemplo, que é o único hospital que atende o paciente do SUS da cidade. Ficou-se lá, há algum tempo atrás, criou-se um hospital em Vicente Carvalho, que era uma maternidade, acabaram com a maternidade, virou uma unidade do governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde, e o Hospital Santo Amaro continua sendo o nosso único hospital desde a época do saudoso Domênico Rangoni. Sim. Muitas vezes, já por conta de dificuldades, o hospital sofreu a intervenção do município e houve muita crítica, muita gente criticava pelo uso político, o Poder Executivo encaixando lá pessoas e talvez atendendo aí, me reportando as denúncias da época, usando o hospital como um cabide político. Sim. E agora você defende, mais uma vez, ainda continua defendendo uma municipalização do Hospital Santo Amaro. Como vencer esse desafio?
Como vencer o desafio? É com honestidade. Acima de tudo, com honestidade. A intervenção ela foi benéfica para a cidade. Não é a questão do Santo Amaro, né? Tem que ser benéfica para a população. Certo. Melhorou a qualidade da TEMENA? Melhorou. Só que entrou, foi na época, me parece, do prefeito Rui Gonzalez, a intervenção. E perdurou por 4 anos. Depois foi, me parece, o Maurici deu continuidade à intervenção. Me parece que quem tirou a intervenção foi o ex-prefeito Farid Madi. Ora, o que fizeram? No governo, é verdade, o governo Maurici Mariano, na época, deturpou a questão da administração municipalizada. Encheu de seus cabos eleitorais, assim como foi feito que a UNAERP, o prédio da UNAERP era um elefante branco, que não servia para nada, que era necessário entregar para a iniciativa privada e está lá. Hoje, a cidade privada de uma universidade, de um prédio, ou de um prédio público valiosíssimo. Assim foi feito com a administração de Santo Amaro. Desmoralizou-se a administração municipalizada para poder devolver ao grupo que está administrando até hoje o Santo Amaro. E que, diga-se de passagem, que não tem transparência. Haja visto que a gente só ouve pela televisão um deputado aí falar que deu dinheiro tanto para tanto, aí que o hospital era para ser, que está sendo criado aqui onde era o hospital era para ser com 60% de atendimento do SUS, já não vai ser mais. Que esse dinheiro que foi dado, seja de emenda parlamentar ou não, é dinheiro público. O Santo Amaro, qual é a negociação que tem o Santo Amaro com esses empresários deste hospital do Anacortes? Qual é a negociação? O empresário não coloca dinheiro à toa. Está sendo pago lá aluguel? O Santo Amaro está pagando um aluguel para... Qual é? Empresário não doa dinheiro à toa. Não doa, não faz caridade. Não faz caridade. O empresário pega o seu lucro e ele quer investir, transformar esse lucro em super lucro. Ele não faz caridade, ele não quer saber se isso vai melhorar os leitos, vai aumentar o leito, nada disso. Então, há uma transação aí, que eu quero dizer, muito obscura, que o Poder Judiciário, o Ministério Público, precisa estar atenta. Um deputado pega um dinheiro de emenda, que é dinheiro público, é dinheiro do Tesouro Nacional, fruto do trabalho dos brasileiros, e coloca numa transação que não está muito transparente, principalmente para mim. Né? Então isso precisa, o Santo Amaro precisa virar público e falar assim, olha, nós não temos negócio com esse novo hospital, ou nós temos negócio, nós estamos pagando aí 200 mil, 100 mil de aluguel para poder ter o nosso serviço lá. O que acontece no Guarujá, Valdir. Quem tiver, talvez uma pessoa ou outra ligada ao Poder Público que estiver assistindo o que a gente está falando, vai falar, mas para isso tem o Conselho Municipal de Saúde para fiscalizar o uso do dinheiro público. Bem lembrado. O Conselho de Saúde foi criado pela Constituição de 88 para ser um instrumento de fiscalização e ser um canal de voz para as comunidades. Os conselhos populares, como existe no socialismo. Como existe no socialismo. Sim, só que é dado o poder, o poder real no socialismo àquelas pessoas da população, da comunidade. O usuário, no caso, teria muito mais peso. Que são eleitos para representar a população. Só que, não só em Guarujá, mas em todo o Brasil, dentro dos postos, os prefeitos, vendo que isso é um instrumento que pode ser usado contra a sua administração, eles cooptam, colocam pessoas que de seu interesse, muitas delas que recebem, inclusive pela prefeitura, funcionários ou entidades de terceiro setor, que recebem da prefeitura e que não têm liberdade de expressão nem de opinião para fiscalizar. Se falam contra... Essa questão da merenda escolar foi uma exceção à regra, você pode perceber. Teve uma senhora que foi lá, uma professora, e falou, olha, está errado, estão roubando na merenda escolar, está de maior qualidade, foi uma exceção. Daí a importância da liberdade de expressão e da autonomia dos conselhos, para que eles possam realmente estar a serviço da população, Valdir. Exatamente. Gentil, nessa outra guinada, essa segunda guinada que a gente comentou no primeiro bloco, primeira a gente comentou daquela guinada da Câmara com a atitude mais, um processo mais de atitude, né, de mais atitude e até de enfrentamento.
E depois essa segunda guinada, que foi da própria prefeita, indo à Câmara pedir ajuda e sugerindo criação e aumento de impostos. Pois como é que você vê? Eu admiro, eu assisti algumas entrevistas de alguns vereadores, né? E a gente lamenta o seguinte, é que não há um estudo real das propostas enviado para o Executivo. Parece que o que está prevalecendo aí não são os interesses da população, são alguns interesses imediatos e mais pessoais de algum grupo ou de alguns parlamentares. Eu quero crer que eles vão examinar. É necessário aprovar o FIS? É necessário, mas é necessário garantir que a população seja a beneficiária final, receba lá na ponta esses recursos que estão sendo arrecadados com essa lei que eles estão votando agora, né? Eu defendo que deve votar o FIS, mas deve vincular as receitas do FIS, do Refis, às propostas mais imediatas da população, que é a questão do Santo Amaro, que é a questão, eu fiz aí alguma elenqueia. São obras prioridades, auxílio de pagamento de médicos. Isso, contratação de médico para os plantonistas, para os prontos-socorros. Ativação da usina de asfalto. Ativação, por que a usina de asfalto? Nós estamos vendo aí que a Terracom, hoje a prefeita está refém da Terracom. Na questão do lixo. Na questão do lixo e está também nas obras. Porque também tem vários vários contratos. Então, o que é que nós temos que fazer? Eu gostaria de sugerir à prefeita, quem sou eu? A gente está aqui de fora, não participa das discussões do poder. Mas eu sugiro, se eu fosse o prefeito, em primeiro lugar, eu cancelaria os contratos que ainda não foram iniciados pela Terracom. Primeiro passo, para cessar as contas, cessar as dívidas. Se eu tenho já um montante de dívida que eu estou devendo, eu vou dar continuidade. Se eu não paguei ainda o que foi feito lá atrás, então cancelar os contratos para com a Terracom. Fazer com que esse dinheiro faça um levantamento na saúde e aplique, negocie, traga médicos, pague o preço justo para que o médico possa atender nos prontos-socorros da cidade. Que há uma conversa, há uma discussão de que os médicos não querem vir para Guarujá devido ao salário. Não sei se eu estou... Mas essa discussão existe essa discussão. Existe a carência de profissionais de algumas atividades, porque a Câmara também aprovou uma gratificação dos médicos que eleva a sua maneira. Eleva o seu salário, porém, alguns também não cumprem o que foi tratado. Então, tanto que existe uma comissão especial ainda tramitando na Agora, Câmara. o que precisa mesmo é centrar a discussão, sentar e planejar a saúde. Então, eu falo muito na saúde, porque nós temos, o Brasil envelheceu, não é que envelheceu, nós somos quase 50% dos brasileiros são idosos hoje, e que precisam, devido à longevidade, devido ao aumento da sua expectativa de vida, que precisam de estar com saúde, de melhorar o sistema de saúde do Brasil, do município, parte do município e das pessoas. Então, Valdir, eu te diria o seguinte, eu vou repetir, é preciso que os vereadores se debrucem essa semana, amanhã, né, me parece? Amanhã, terça-feira tem uma encontro. Amanhã tem uma segunda discussão e aprovação. E aprovação. Automática. Mas que eles, antes da aprovação, discutem o que está acontecendo na cidade, entre eles, lá publicamente, na sessão que é televisada, para dizer assim, olha, nós queremos que esse dinheiro arrecadado, não vamos dar esse cheque em branco, totalmente em branco. Nós queremos que esse dinheiro arrecadado pelo projeto de lei que nós estamos aprovando seja destinado à saúde, à contratação de médicos, parte dele, ou 50%, sei lá, 50% para ela pagar os compromissos que ela entender necessário. Mais 50% dessa arrecadação, dessa receita, ser vinculada às necessidades mais básicas da população, na saúde, na educação e em todos os setores, Valdir. Deixa eu só explicar para o telespectador que a gente está se reportando a um documento encaminhado pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL de Guarujá, assinado pelo presidente Gentil da Silva Nunes,
E esse documento, sob o título de pacto, foi encaminhado à Câmara por intermédio do vereador Edilson Dias, do PT. A gente vai poder explicar agora, porque o pessoal não tem representação na Câmara, então apresenta por meio do Edilson. Eu queria te dar a oportunidade de explicar isso, porque é essa coisa, e vou te lançar uma outra coisa, você pode até brigar comigo depois se quiser. Costumeiramente você se lança candidato a prefeito e, como você mesmo disse, não tem recursos suficientes, às vezes, para ficar em primeiro lugar na eleição, como seria o objetivo inicial. Você já pensou numa cadeira na Câmara, numa mudança de rota, alguma coisa, justamente para poder dar ao Partido Socialismo e Liberdade uma cadeira na Câmara? Acredito que você teria condições de se eleger. Desculpe, pode brigar comigo depois. Não, acho que é pertinente a sua pergunta e é necessária uma resposta honesta. Primeiro, por que nós enviamos ao vereador Edilson? O vereador Edilson, ele tem se mostrado um vereador correto, cioso da responsabilidade do seu mandato, coerente, porque é preciso coerência, na vida precisa coerência, né? Nós não podemos falar uma coisa aqui e desviar ali na frente, então, e tem sido o nosso canal quando nós temos algumas necessidades, alguma demanda da população, nós precisamos eleger vereador. Nas próximas eleições, vote no pessoal, né? Vem os melhores quadros, os melhores jovens, os melhores políticos, os melhores quadros, os mais bem intencionados, os mais honestos, vem para o pessoal que nós vamos acolhê-los. E quem sabe o gentil puxando a Isso lei. Vamos pensar, é uma discussão que está internamente, nós estamos lendo. Eu também tenho que discutir com meus amigos, meus familiares, com meus companheiros do partido. Eu não posso te dar, porque essa discussão de candidatura a prefeito, a vereadores, vai se dar. Pessoal não é feito de cima para baixo. Não é feito de dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. Entendeu? Então, eu quero discutir exaustivamente com meus amigos, com meus familiares também, mas nós estamos tranquilos porque nós somos um partido que vem atuando nacionalmente, aí você tem acompanhado, que hoje tem credibilidade. Frente a essa falta de respeito para com a população, o pessoal é um dos partidos que é bem visto pela população, que quando se fala, você é do pessoal, pô, o pessoal legal, né? Não tem a pecha que outros partidos têm. Então, esse documento eu enviei para o vereador Edilson, para que ele troque uma ideia com os seus vereadores. Se quiser apresentar na hora de discussão, para distribua emendas entre eles para poder negociar a votação e a aprovação, que nós não somos contra a votação desse projeto, porque ele é necessário. Eu queria só dar um pouco de informação para o telespectador sobre o teor do documento, que o pessoal sugere que a Câmara aprove o projeto de refis proposto pelo Executivo para ampliar aí o seu volume de recursos nos cofres públicos, mas que condicione isso a algumas medidas, como, por exemplo, a criação de uma comissão de assuntos relevantes para auditar alguns contratos firmados aí com a Prefeitura, entre a Terracom, GP, Monte Azul, Guepado e outras empresas, e também cancelamento de alguns contratos, como a gente já falou aqui com a Terracom, e um projeto de lei revogando a questão da isenção dos hotéis, que é essa outra excrescência que existe no Guarujá, o mercado hoteleiro, que é a rede hoteleira de Guarujá, que é uma das mais pujantes do Brasil, não paga sequer um centavo de imposto no Guarujá. E também outra questão, que é a isenção de clubes de lazer, como o Yacht Clube e algumas marinas, por exemplo, que também não pagam um centavo de imposto aí por iniciativa executiva. Essas são as medidas propostas no documento encaminhado pelo vereador Edilson. Eu queria te falar que a gente já deu 40 minutos de programa. Eu estou até com medo de falar, porque do jeito que a gente começa a falar e não termina mais. O tempo é soberano aqui, né? Soberano. Eu te agradeço de todo o meu coração a essa oportunidade. É um espaço muito importante para quem gosta da política, quer fazer política, porque você é um dos jornalistas que é arguto, é sério e tem um conhecimento dos ideários políticos que permeiam uma nação, né? A questão socialista, a questão do capitalismo, a questão do anarquismo. Você tem uma noção muito bem avalizada dessas questões. Então, só tenho a agradecer você, aos telespectadores que nos estão acompanhando. Espero que eu tenha sido útil na elucidação de algumas ideias, de algumas propostas, que
que não são corriqueiramente discutidas, infelizmente, pelos políticos da cidade, porque alguns não têm interesse, alguns estão atrás, para finalizar, de algum recurso de algumas dessas empresas que sabidamente, está provado aí com a questão da Terracom, prejudicam a população da cidade. Vai cobrar mais caro depois. Sim, vão trazer, dão dinheiro nas campanhas, mas vão cobrar a fatura. É a mesma coisa que fazer um pacto com o diabo, né? Depois ele vem espetar o cara. Nem pensado. O diabo a gente quer distância, a gente quer fazer exatamente isso que você falou, um jornalismo pluralista, dando espaço para todas as correntes aí ideológicas, seja a favor, seja contra, mas que seja para discutir o assunto principal, que é a cidade de Guarujá. E a questão do menino, você quer que eu fale? Tem uma questão que a gente comentou, exatamente, a questão do pessoal, ele está enfrentando alguma questão interna, tem gente se apresentando como candidato, como é que o pessoal está vendo isso? Rapidamente, gente. Não, o pessoal é um partido democrático, é um direito de cada um filiado, a partir que eles assinam uma ficha, isso em todos os partidos, não é só no pessoal. Ele passa a ter o direito de se candidatar, ele já é um pré-candidato ao assinar uma ficha. E no pessoal não é diferente. Há vários companheiros que pretendem ser candidatos a prefeito, há vereadores, e que nós saudamos. O nome do rapaz é Jonas, e eu vou entrevistá-lo aqui, já estou lhe avisando, para a gente poder manter, inclusive, essa discussão aí. Nem que seja um partido pequeno, mas se tem uma discussão, vamos discutir. Não, é necessário. Agora, essa discussão interna, ela vai se dar a partir do início do ano que vem, quando é necessário, ou quando vai se dar a disputa eleitoral. Não de cima para baixo, nem de fora para dentro. Não, democraticamente. De baixo para cima e de dentro para fora. Democraticamente, como manda o figurino. Nós não vamos permitir que forças estranhas influenciem no nosso partido. Obrigado, Gentil, mais uma vez pela presença. Desculpa tantas interrupções aí, mas é necessário para a gente conduzir a conversa. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos. Obrigado, Rodrigo.